Mais uma vez, bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar sobre o tema generosidade e gratidão em Cristo Jesus. Momentos em que invariavelmente, a gente passa por crise. Pode ser de várias naturezas. Pode ser que eu simplesmente não esteja bem emocionalmente, pode ser que tenha uma incerteza com relação ao trabalho, ou rumores, né, de guerras e a economia, né, sendo afetada por esses rumores de guerra e o preço das coisas subindo, menos o nosso salário. Pode ser uma doença, pode ser várias coisas. Às vezes simplesmente um esgotamento, assim, é um cansaço, e que uma noite de sono ou um fim de semana não é suficiente para resolver esse cansaço, essa crise. E a pergunta que eu faço, né, é: como é que você costuma reagir nesses momentos de crise, de cansaço? Quais são as coisas que enchem de novo o seu balde, assim, por assim dizer, ou enchem o seu combustível para que você possa continuar caminhando, continuar desfrutando das coisas, voltar a ter a alegria de fazer as coisas, de servir a Deus, de trabalhar. Tem momentos em que, quando a gente ia para o trabalho, e o trabalho era um motivo de alegria, motivo de gratidão, porque Deus concedeu essa oportunidade e tudo mais. Às vezes até o trabalho dá uma canseira para a gente, né? Tem vezes que mesmo o seu cônjuge, né, com quem você fez juras de amor para viver juntos, é motivo de dor de cabeça para você, né? De conflito e de preocupações e tudo mais. E como é que a gente tem resolvido essas situações, né? Como é que eu tenho resolvido essas situações? Tem muitas vezes, assim, eu dando essa introdução, eu me sinto um pouco repetitivo até, assim. Será que eu repeti isso? Será que eu falei sobre isso várias vezes? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa voltar por vezes, porque a gente passa por muitas coisas, né? E nessa correria do dia a dia, né, na metrópole, resolvendo várias coisas, tendo que, por assim dizer, a gente tendo que equilibrar todos os pratos, né? Todas as agendas, atender todas as pessoas, isso é muito difícil. Como vou reagir? E aí tem aquela pressão do eu tenho que ser educado, né? Tem aquela pressão do eu preciso ser gentil, eu preciso sorrir, né? Aquela pressão, por exemplo, das mulheres, né? Guerreiras, né? Que elas têm que ser mulher alfa, né? Tipo, ou sigma, sei lá. E aí tem que ser mãe, tem que ser trabalhadora, tem que ser boa esposa, e não sei o que lá, e tem que servir na igreja, e assim, a pressão é muito forte, né? A pressão você tem que ser feliz, né? Isso é muito pesado, na verdade. E para o homem também, né? Porque o homem, se a mulher pelo menos reclama, o homem, né, ele aguenta, ele ouve, né? Mas aí, como é que o homem vai resolver isso, né? Às vezes, sei lá, vai jogar bola, vai pescar, mas às vezes nem isso resolve, né? Porque, além de tudo, o homem tem que segurar, né? E hoje em dia é até difícil ser homem. A gente tem que pedir desculpa por ser homem, né? Tá meio que assim na sociedade, na cultura em geral. E eu creio que a gente possa aprender com Jesus e com os discípulos como nós podemos agir ou reagir nesses momentos. E um pequeno spoiler, né? Uma pequena sinopse é generosidade e gratidão em Cristo Jesus. Então, eu queria dar um pouco de contexto com relação a esse texto, né, que o diácono Jonathan ele leu. O que acabou de acontecer? Há 2 semanas atrás, a gente viu Jesus enviando os 12 para uma viagem missionária, né? Eles foram só com a roupa do corpo, eles foram visitando os vilarejos, os lugares, pregando sobre o reino de Deus. Eles receberam a autoridade de Jesus
para pregar sobre o reino de Deus e para operar os milagres. E eles voltaram todos animados, cheios de alegria, contando as coisas que tinham acontecido. Chegou a ter um rebuliço, chegou até ouvidos de Herodes, que perguntou: quem são essas pessoas? O que está acontecendo? O que é essa algazarra, esse barulho que está acontecendo? O que está acontecendo? E então eles voltam dessa viagem missionária e então eles se retiram em um lugar particular na cidade de Betsaida. Então Jesus leva os discípulos para quê? Para descansarem. Então algo que é necessário é descansar, né? Descansar no Senhor, descansar desfrutando do fruto da obra. O autor de Eclesiastes, né, o livro que era preferido de Machado de Assis, né, lá fala que é bom, né, o trabalhador desfrutar do seu trabalho, né, junto com sua amada esposa. A gente descansar, isso faz parte do ministério da vida cristã e é tão necessário, tão necessário. Pensa um pouco como é que é a sua semana. Não precisa levantar a mão, mas quantas vezes você comeu assistindo alguma coisa ou comeu tendo que resolver alguma coisa do trabalho? Não é um descansar de fato, né? Quantas vezes você dormiu olhando no celular, respondendo as mensagens, tendo que resolver coisa, né? Aqui eu levantaria a mão, né? Culpado, né? A gente não consegue descansar. Assim que acorda, já pega o celular, né? Ou para ver Instagram, né? Que é o nosso noticiário de hoje em dia para muitas pessoas. Ou sei lá, para ver resultado do jogo, né? Que você não conseguiu acompanhar no dia anterior. Isso não é descanso. A gente não consegue descansar. E o descanso é necessário. O descanso é muito necessário. A gente entender que a gente tem limite. Eu entender que eu preciso descansar, né? Isso é uma coisa que eu preciso, né? Entender que eu preciso de descanso e descansar no Senhor. Mas, porém, entretanto, o que aconteceu aqui no texto? Eles tinham voltado da viagem missionária, eles foram para Betsaida descansar, só que uma multidão foi até Jesus. Uma multidão foi buscando a Jesus, né? E o que aconteceu? Como é que Jesus ele reagiu à multidão? Apesar do cansaço, né, a gente vê aqui no texto, né, aqui no versículo 11, que Jesus primeiro acolheu a multidão, apesar do cansaço. E o ministério continua. A mãe, ela não deixa de ser mãe, né? Porque passou do horário comercial. O pai não deixa de ser pai, porque passou o horário comercial, né? Isso é bom do CLT, né? Porque foi para casa, não vai pensar no trabalho, vai fazer outra coisa. Mas quem é dono de empreendimento, de comércio, de empresa, não tem essa regalia, digamos assim, né? No meu caso também, eu sou pastor, então tem gente que manda mensagem de madrugada e glória a Deus, pode mandar mensagem. Talvez eu não atenda, mas eu mando mensagem, eu respondo no dia seguinte. Mas eu também, a minha profissão, digamos assim, é uma vocação, né? Então, eu não deixo de ser pastor porque eu estou em casa, né? E as demandas acontecem, a gente precisa descansar, mas tem vezes que não dá tempo de descansar, ou as coisas vêm até nós, né? As pessoas vêm até nós, o trabalho vem até nós, né? E nesse momento Jesus acolheu as pessoas. E o que Jesus fez? Ele fez a coisa que era mais importante, ele compartilhou acerca do reino de Deus, ele falou sobre o reino de Deus. Ele falou sobre o reino de Deus que Jesus inaugurou e que ainda viria a acontecer com toda o seu resplendor, né, na volta de Jesus. Ele estava falando sobre o reino de Deus, que é a coisa mais importante. E eu entendo que o meu papel como pastor, como líder espiritual, é falar acerca do reino de Deus. O nosso papel como discípulos de Jesus
Como seguidores do nosso Mestre, é a gente compartilhar sobre o reino de Deus. E é o reino de Deus, não o reino dos homens. Em ano eleitoral, né? O embate, né, sobre ideologias é muito forte. E eu vejo coisas boas nos dois espectros políticos, tanto da direita quanto da esquerda, e eu vejo coisas temerosas, tanto da direita quanto da esquerda. E a minha bandeira é o Evangelho. Eu entendo que essa deve ser a nossa postura como cristãos. Como cidadãos, né, de São Paulo, do Brasil, é lógico que a gente vai ter que votar em alguém. Né, e que Deus tenha misericórdia de nós. Mas a gente precisa viver a realidade do reino de Deus. A gente precisa compartilhar a realidade do reino de Deus. E uma coisa que é importante a gente destacar é que Jesus, ele sabia que ele não tinha muito tempo. Depois dos acontecimentos, ele começa a falar sobre a sua paixão. Ele aos poucos começa a falar sobre a sua morte, sobre o que ele iria sofrer. E Jesus, ele teve um curto período de ministério, né, desde que ele iniciou, desde que ele chamou os discípulos, ele fez um milagre, operou um milagre, né, no casamento, até a sua morte e ressurreição, foram cerca de 3 anos só. Então Jesus, ele não tinha muito tempo e ele não perdeu esse tempo que ele tinha com as pessoas. Por mais que eu gostaria de ter mais tempo com vocês, eu sei que esse tempo é curto, né, de compartilhar a palavra. Na semana, a gente tem o quê? 52, 54 domingos, dependendo do ano. Né, e eu tenho muito pouco tempo com vocês para compartilhar acerca do reino de Deus. E eu preciso aproveitar cada momento. Óbvio que a gente tenta criar mais momentos, né, como retiro, como catalisador, microgrupo discipulado e assim por diante. Mas esse tempo que eu tenho é muito curto. Né? E é por isso que faço com temor e tremor, e é necessário que quem está ouvindo também preste atenção, né? E busque o que Deus tem para falar. Né? Quando a gente vai calcular o tempo que nós temos com os nossos filhos, é muito menos do que a gente imagina. Tem algumas pessoas, alguns pedagogos e pais e tudo mais que falam sobre isso um pouco, mas se a gente for parar para pensar, a infância da criança vai da nascença até os 9, 10 anos, tem só 10 verões que a gente tem com a criança, no máximo, né? Depois é pré-adolescência, e aí diminui drasticamente o tempo com a família, na adolescência. Né? Eles começam a buscar mais os amigos. Né? Antes, quando tinha qualquer rolê de igreja, tudo, os meus filhos queriam ir com a gente, eles ficavam chateados. Agora já estou começando não, eu quero ficar em casa, tal. Né? E aí depois, com 18 anos, vão para a faculdade, então eles somem, né? Porque tem que equilibrar faculdade, estágio, amigos, né? Aí depois, né, entra no mercado de trabalho, começa a namorar. A gente não tem muito tempo com as crianças. Né? E o que a gente tem pregado para as nossas crianças? É algo que a gente pode parar para pensar. O que a gente tem compartilhado com as pessoas que estão ao nosso redor, que realmente vale a pena compartilhar? Eu entendo que é o reino de Deus. E o que Jesus fez? Ele curou os que precisavam de cura. Na verdade, só esse slide já dava uma pregação, né? Eu poderia ficar discorrendo sobre essas coisas, mas hoje eu senti do Senhor de focar mais na generosidade e na gratidão, mas eu não posso deixar de mencionar esse elemento aqui. Ele curou os que precisavam de cura. Aqueles que entenderam que precisavam de cura e foram até Jesus, confiando no poder de Jesus, foram curados. Não foram todas as pessoas curadas, mas aqueles que foram até Jesus. E é necessário que a gente também compreenda se a gente está doente, se a gente precisa de cura, se a gente tem alguma ferida, né? E a gente se colocar diante do Senhor. A gente confiar
no poder de Jesus Cristo. Por mais que essa ferida, ou essa doença, ou essa dor seja constante, né, seja crônica, né, é algo que a gente está aprendendo a conviver até certo ponto, a gente precisa colocar diante do Senhor. Né? E eu quero dizer, creia no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder que Ele tem em nos curar. Dito isso, voltando para o nosso texto aqui, o que aconteceu? Imagina os discípulos, né? Estavam cansados, né? E a multidão chegou, né? Eles voltaram de viagem e a multidão veio, então Jesus acolheu e eles, tá bom, vamos lá, vamos ficar com Jesus. Só que estava chegando o fim da tarde, né? E eles apresentaram uma demanda para Jesus que eu entendo que é legítima e que é muito razoável. Eles falaram: mestre, o pessoal deve estar com fome a essa altura e aqui é um lugar deserto, não tem o que comer. Não é melhor despedir da multidão para que eles possam ir aos povoados vizinhos, para que eles possam, né, buscar alimento? Né? E é muito lógico, né, e é muito estratégico o que eles estão falando, porque se está chegando no final da tarde, o sol está para se pôr. Então tem que ir logo antes que o sol se ponha para conseguir alimento na vizinhança. E é muita gente, só de homens eram 5.000, sem contar as crianças e as mulheres. E é muito razoável o que eles estão colocando para Jesus. E eu fico imaginando, né, que eles estavam cansados também. Então, Jesus, vamos, agora já deu, né? Vamos descansar. Essa é uma viagem minha, né? Não está explícita no texto. Mas muitas vezes eu me sinto assim também, cansado. E aí quando chega em casa, né, tem que cuidar da família, né? Né, no nosso caso a gente tem um bebê, tem um baby também, né? E às vezes, hoje de manhã, mais cedo, eu estava compartilhando com os professores, né? Eles têm muita fé, né? Muita energia. Então falaram, para descansar faz um churrasco, né? Só que eu comentei, às vezes, o churrasco é bom, eu amo churrasco. O clima de churrasco, então, né, de festa, né? A gente teve uma com a mocidade na sexta-feira, né? Para assistir o jogo da seleção juntos, foi maravilhoso, assim. Mas às vezes não tem nem forças para acender o fogo, né? Então a gente só come o que sobrou do churrasco requentando a carne, né? Porque a gente está muito cansado, muito exausto. Eu fico imaginando se essa não era a situação, né? A disposição dos discípulos. Mas quando eles apresentam isso para Jesus, o que Jesus ele faz? O que Jesus ele fala? Ele fala: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Jesus chama os discípulos para a responsabilidade. É interessante porque no capítulo 8 de Lucas a gente viu Jesus exercendo a sua autoridade e poder sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a natureza, e até ressuscitando gente que estava morta. E no capítulo 9 a gente vê cada vez mais Jesus chamando os discípulos para a responsa. E eu entendo que é o que Jesus faz para nós também, né, de nos chamar para a responsabilidade. Deem vocês mesmos algo para comer. E essa situação é uma situação impossível, né? A expressão impossible situation, né? Não tem para onde ir, tem um problema, está iminente, né? E a gente não vê a solução imediata e não sabe o que fazer, né? É tipo aquele negócio assim, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? É tipo, eu não sei o que fazer, é uma situação impossível. Mas nesse momento, Jesus, ele responde, ele devolve a demanda para os discípulos. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles realmente, procuram. Né? E aí a gente vê nos outros evangelhos que um rapaz, né, não sabemos se é um adolescente, uma criança, um jovem, ele tinha uma marmitinha, né, tinha um bentozinho, né, com 5 pães e 2 peixes. Ele apresenta o que ele tem.
né? Ele apresenta o que tem. E eles levam isso para Jesus, né? A gente tem isso, mas isso não é suficiente para alimentar a multidão. Talvez eles até pensassem, isso não dá nem para a gente direito, né? Talvez eu fico imaginando, eu estou viajando aqui, né? Mas eu fico imaginando, sei lá, Pedro pensando, eu vou ficar com a cabeça e um pedaço de pão. E o pessoal meio que calculando assim, será que dá para mim e tal? E o que Jesus faz? Ele pega aquilo que eles tinham, ele dá graças, né? Então, o que eu gostaria de destacar aqui, Jesus, ele agiu através de uma pequena oferta. Os discípulos falaram, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Eu acho muito interessante, muito intrigante a maneira que Jesus ele manifesta o seu poder neste momento. Alguns estudiosos eles dizem que esse seria um dos ponto auge da carreira ministerial de Jesus aqui na Terra, porque os 4 evangelhos eles relatam desse milagre, tirando o milagre da ressurreição de Jesus, não são todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam todos os milagres que Jesus operou. Alguns não mencionam alguns, outros mencionam com mais detalhes, com menos detalhes, mas esse, em particular, está em todos os 4 evangelhos. E Jesus, ele age através de uma pequena oferta. E isso é muito interessante, porque muitas vezes, numa situação impossível, a gente não sabe o que fazer, e aqui está um começo. Entrega o que tem. Uma coisa que eu estou aprendendo ainda, eu confesso, na hora de realizar o ministério, faz com o que tem, e se não tiver, faz com o que não tem. Ou se não tem condições, não faz. Espera no Senhor. Mas faz com o que tem, com o pouco que tem. Muitas vezes, eu me encontro em situações que eu não sei o que fazer. Tanto em questões pessoais, as demandas da minha família, quanto a educação das crianças, desde eu ser chamado na escola porque a gente precisa conversar sobre um dos meus filhos, ou eu não sei, a gente não sabe como prover para o futuro dos nossos filhos, quando eles não tiverem mais bolsa, até mesmo em situações da demanda da igreja, ministérios, expectativas das pessoas, engajamento ou desengajamento das pessoas, ou algum irmão que está em crise e eu preciso ajudar, mas eu sou limitado, e aí tem gente ou eu já cheguei a atender pessoas que eram suicidas, que estavam em severa depressão, ou estavam numa crise conjugal severa, assim, com assim, 90% de certeza de que iriam se separar. E o que eu tenho? Eu não tenho nada. Eu não sou psicólogo, eu não sou policial, eu não sou advogado, eu não sou médico. E o que vocês fariam nessa situação? O que a gente aprende aqui com o texto vai com o que você tem. O que eu tenho é isso. É Bíblia, a palavra de Deus. Que eu ainda estou aprendendo. Tem uma fala do Timothy Keller, que é um dos pastores que eu admiro bastante, tanto pela sua vida, pelo seu ministério, mas também, principalmente porque ele encerrou bem o ministério. E ele falava que, eu não lembro o número exato, eu sou meio fraco de números, mas ele falava, eu acho que eu entendo 5% do Evangelho. Esse homem que escreveu dezenas de livros, que impactou igrejas, com o movimento de plantação de igrejas, falou, eu acho que eu entendo 5% do Evangelho. Eu entendo menos ainda. E talvez soe muito estranho isso para vocês, mas depois de, agora eu entrei nos Entas, faz um tempinho que eu entrei nos Entas, e tendo quase 20 anos de ministério,
e tudo mais, eu tenho muito mais incertezas do que certezas. Né? Yay, legal. Que maravilhoso, né? Mas eu tenho convicção no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho convicção no Evangelho. E é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho para oferecer. Às vezes o que eu tenho para oferecer é estar junto. É ouvir a pessoa, orar com a pessoa, chorar junto, rir junto. É tudo que eu tenho. Jogar tênis junto, sair para tomar um pobar. É tudo que eu tenho e é isso que eu ofereço para a pessoa. Muitas vezes a gente precisa realizar os ministérios, né? O ministério infantil, os cultos. A gente está entrando numa reconstrução e a gente só tem 60% ou talvez nem 60% do budget, mas a gente está indo pela fé. A gente está, o que tem a gente entrega ao Senhor. Até nisso às vezes eu penso, se eu fosse rico, se eu fosse milionário, o que eu faria? Como é que eu poderia ajudar? Mas eu não sou rico nem milionário. Né? Uma vez eu ganhei 1 milhão. A pena que eu não tenho comigo aqui. Eu ganhei 1 milhão de pesos venezuelanos. O irmão me entregou assim, uma nota de 1 milhão, que não vale nem R$1. Né? Aí eu brinquei, nossa, eu virei milionário, finalmente. Mas o pouco que eu tenho, eu contribuo também. Em quantia absoluta é pouco. O que são 5 pães e 2 peixes perante 5.000 homens e mais mulheres e crianças? É nada. Mas Jesus, ele recebe isso. Olha só que interessante. Ele joga a responsabilidade para os discípulos mostram, apresentam o que eles têm, e Jesus, ele toma isso. Ele age através de uma pequena oferta. Você pode pensar, eu não tenho muita coisa para ofertar para a construção da igreja, por exemplo, ou para alguma causa. Né? O que eu posso fazer não é muito. Por exemplo, na situação do Ministério Infantil, que a gente estava realinhando algumas coisas. Eu não sei dar aula para as crianças, eu não tenho habilidade para falar em público. Mas o que você sabe fazer? Eu sei fazer decoração, eu sei cortar papel com tesoura. Tá ótimo. O pouco que você tem é ofereça. Que eu entendo que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. E dentro, né, da nossa família, do povo celestial, a gente vai contribuindo com o pouco que tem, e a gente vai compartilhando o pouco que a gente tem, e Deus vai operando um milagre. Deus vai operando um milagre, e o reino de Deus vai sendo pregado e expandido. E Jesus, ele agiu dando graças. Nos evangelhos falam, alguns dizem que ele abençoou, alguns dizem que ele deu graças. Eu entendo que tudo isso faz parte, não se contradiz, mas bendizendo ao Senhor, né, a gente abençoa, a gente dando graças, também isso é uma bênção também. Mas eu acho interessante que Jesus, ele não pede, ele agradece. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, esse momento de impossibilidade, em que eu estou exausto, estou cansado. Às vezes eu estou tão cansado que quando os meus filhos vêm falar comigo, eu amo os meus filhos de paixão, mas eu fico, o que foi, o que é, o que você precisa? Eu sei que, né, os hormônios ficam desregulados, às vezes a gente fica, né, a gente vira outra pessoa, né, a gente vira um bicho, né, quando está cansado, está exausto, mas Jesus, ele deu graças, né? E através da gratidão, através das graças, Deus, ele opera o milagre. Agradecer ao Senhor, a gente entender que o Senhor, ele está agindo em nosso meio. Abençoar pelo pouco que a gente tem. Tem um homem chamado George Miller, não sei quantos já ouviram falar dele. Ele é um homem que viveu na Inglaterra no século passado. Ele tinha um orfanato. E ele tem um diário. E
eu não lembro o número exato, não lembro se é 5 mil, 50 mil respostas de oração que ele tem, registrados no diário. Se você procurarem no Google, é George Miller, o U com trema, né? Tinha um jogador, né, de São Paulo, Miller, né? George Miller, com 2 L's. Se vocês procurarem no Google, dá para achar o livro dele fácil. Eu recomendo. E aí tem o registro, o relato, o testemunho de todas as vezes que ele orou e que Deus ele atendeu. Em certa ocasião, chegou a hora da refeição. Ele não tinha o que oferecer aos órfãos, mas eu acho muito engraçado porque é semelhante ao que Jesus fez, né? Porque Jesus, ele falou para os discípulos, ele pegou, né, os pães e 2 peixes, ele falou para os discípulos separarem grupos de 50, né? Então 100 grupos de 50 mais ou menos, talvez um pouco mais, né, contando mulheres e crianças, provavelmente mais. E Jesus ele dá graças, né? E George Miller ele agradece pela refeição que o Senhor estava concedendo, mas não tinha nada na mesa. E aí, assim que ele ora, bate na porta, e aí vem um leiteiro, que a condução dele tinha quebrado, e naquela época não tinha leite pasteurizado ainda, então, vendo que ele ia perder a sua mercadoria de qualquer maneira, ele vai até onde precisariam do leite, estava próximo, e então eles recebem o leite. E de maneira milagrosa eles recebem o pão também. E após dar as graças pela refeição que ainda não estava na mesa, posta à mesa, eles agradecem e Deus opera um milagre. E todas as crianças elas são alimentadas. Isso é um fato verídico, é um fato que aconteceu realmente. E Jesus ele opera através da nossa gratidão. Isso é uma coisa que a gente precisa meditar profundamente no Senhor, a gente precisa confiar profundamente no Senhor. Porque a nossa reação, dizem que a gente não pode escolher a nossa reação, a gente pode escolher as ações, mas a reação, né, quando aperta assim, né, o que sai, né? É um ai, ou um que susto, ou um palavrão, ou é um glória a Deus, né? Ou que bênção, né? É difícil isso, né? Mas quando eu entendo que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, quando a gente enche o nosso coração com a palavra do Senhor, com a gratidão, né? E como é que a gente consegue ter gratidão? Quando a gente tem os marcos da ação de Deus nas nossas vidas. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, como a gente compartilhou na semana passada, no culto do aniversário da igreja, a gente consegue agradecer. A gente tem que lembrar. Por isso é importante a gente registrar as coisas. Uma das razões que eu gosto de tirar foto, principalmente quando a gente se reúne, eu fico pedindo, por exemplo, para a mocidade tirar fotos assim, é porque são motivos de gratidão. E a gente esquece. Mas quando a gente olha para a foto, né? E é muito engraçado quando o pessoal, o Hugo, a Michelle, assim, mostram fotos antigas da PC. Nossa, eu acho maravilhoso, assim, ver o Titi sem barba, ver o pessoal com cabelo, assim, com pele jovem. É maravilhoso. E são marcos. Eu entendo que são marcos da ação de Deus na nossa vida. A gente precisa lembrar, a gente precisa falar, a gente precisa contar para os nossos filhos. Mesmo que a gente repita 3, 4 vezes, é melhor do que repetir piada, né? Achando que é novo, essa é uma coisa minha, mas são coisas que a gente precisa lembrar. Precisa encher o nosso coração com as coisas que Deus fez. Porque naquela escuridão, naquela solidão, naquele momento que a gente não sabe o que fazer, a gente precisa olhar para Jesus Cristo. A gente precisa agradecer ao Senhor. Mesmo que eu não tenha vontade de agradecer. Mesmo que não tenha clima para agradecer. A gente precisa agradecer ao Senhor. E, último ponto. Jesus agiu através da obediência generosa dos discípulos. A gente viu a generosidade de Jesus ao acolher a multidão, mesmo no momento de descanso. A gente vê a generosidade de Jesus operando um milagre, manifestando seu poder para alimentar a multidão. E eu entendo que os discípulos, eles obedeceram ao mestre. E pode ser uma visão só minha, mas
eu gostaria de chamar dessa obediência de obediência generosa, né? Por quê? Como é que você vai compartilhar 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Mas eles fizeram isso. Imagina eles organizando o pessoal, né, em 100 grupos. Pessoal, vamos reunir em grupos, aqui para cá, para lá, né? Vamos separar. Estavam brincando que no nosso ministério português a gente ia dar 2 grupos e olhe lá, né? Contando com as crianças ia dar 2 grupos assim, né, de 50. Imagina 100 grupos de 50, eles se separando, tal. E depois Jesus ele dá graças pelos 5 pães e 2 peixes, por aquilo que foi apresentado pelos discípulos, né, que foi generosamente ofertado pelo jovem. E eles obedecem, eles pegam 5 pães e 2 peixes e eles distribuem. Aqui nos evangelhos não relatam especificamente como se deu essa multiplicação, mas o fato é que eles foram compartilhando o pão e não acabava o pão do cesto. Eles foram compartilhando e foi dando para uma pessoa, para 2 pessoas, para um grupo de 50, para outro grupo de 50. E eles foram compartilhando os peixes, os pães, e foi multiplicando. E o mestre, ele decidiu manifestar o seu poder através da obediência dos discípulos. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Discípulos que estavam cansados, estavam exaustos, provavelmente eles mesmos estavam famintos, mas quando eles obedeceram, eles viram o poder de Deus se manifestando através da obediência deles. Então, algumas coisas que eu queria trazer para a nossa aplicação. Primeiro, olhe para Jesus, olhe para o Mestre. Não fique com o olhar fixo para a situação, ou para o seu sentimento até. É óbvio que a gente precisa estar ciente da situação, do problema, do que a gente está sentindo, né? Foi dito, né, que aos que precisavam de cura, Jesus curou. Os que foram até Jesus foram curados. Então a gente precisa estar ciente das coisas, mas com o olhar fixo para o Mestre. Confiando no Mestre. Fixe seus olhos em Jesus em momentos de cansaço, dor e feridas. É Ele que é a nossa luz. Eu ouso dizer que não é nem a minha esposa, nem o meu trabalho, nem o meu ministério, nem a minha vocação, nem os meus filhos. É Jesus. Jesus é o único que vai nos iluminar nesse momento de escuridão. Jesus é quem vai operar o poder de Deus nesse momento em que a situação é impossível, em que tem que resolver inúmeras coisas. A gente tem a pressão como mãe, como pai, como adolescente, como estudante, de resolver várias coisas, atender várias demandas. A gente tem que olhar para Jesus em todas elas. E segundo, sejamos generosos. Generosos. Com o que tem. Se não tem, não tem. Mas com o pouco que tem, com um sorriso. Sorriso. Como custa um sorriso? Ainda mais nessa metrópole, né? Uma coisa, um costume que eu adquiri há uns anos atrás, e eu continuo, é que eu comecei a servir uma igreja, antes de vir para a PC, comecei a servir uma igreja no meu bairro, uma igreja, pode dizer multicultural, né? Os coreanos fundaram, mas tinha pessoas de vários povos, assim, vários países diferentes congregando lá. Na época, acho que tinham mais ou menos 1.500 membros, eu não sei exatamente. E como era a igreja do meu bairro, eu morava lá, então, quando batia o olho com qualquer pessoa, seja coreano, seja brasileiro, criança, homem, mulher, eu já cumprimento assim. E aí ficou. E às vezes meus filhos perguntam: pai, você conhece? Não, não conheço. Mas eu cumprimento. Às vezes a pessoa devolve o cumprimento, às vezes não. Assim, por que está me cumprimentando assim, né? Mas aí virou um hábito assim. Aí se bater o olho, eu já
Eu tento ser discreto, mas deixar a pessoa entender que eu estava compreendendo. Eu faço tipo assim, tipo, beleza, né? Ou alguma coisa assim. Porque é melhor errar para mais do que para menos, no caso, né? Mas até um sorriso às vezes é difícil. E quando a gente está cansado, então, quando a gente está exausto, quando a gente não tem forças para nada, é muito mais. Mas sejamos generosos. Eu entendo que isso é possível se olharmos para Jesus. Do contrário, é difícil. Oferte que você possui nada mais. Vocês têm um pão. Oferte o pão, nem que seja para dividir o pão, né? Se é o tempo. Se é oração, oração. Terceiro, sejamos gratos. Sejamos gratos. A linguagem, ela é muito importante, porque ela meio que molda o nosso jeito de pensar, e o nosso jeito de pensar acaba sendo expresso através da linguagem. Então, agradecer é muito importante. E fazer esse exercício de agradecer é muito importante. Agradeça pelo seu marido, agradeça pela sua esposa, pelos seus filhos. Fica de lição de casa. Quando chegar em casa, agradeça. Pelo menos um motivo, de agradecimento. Um motivo de agradecimento. Sem o porém, obrigado, mas não, só obrigado. Agradeça. Agradeça pelos irmãos da igreja. Agradeça ao Senhor. Agradeça em situações impossíveis. Agradecer quando tudo vai bem é fácil. Agradecer quando está tudo difícil, aí eu entendo que é graça do Senhor sendo manifesta através de nós. E obedeçamos generosamente. Obedecer a quem? A Cristo Jesus, ao nosso Mestre. Ao nosso Mestre. Se o Senhor colocou no seu coração de abençoar alguém através de atos de serviço, de presente, de tempo de qualidade, obedeça. Se Deus ordenou para nós perdoar, perdoe. Mesmo que a pessoa não mereça, perdoe. Coloca isso diante do Senhor. Perdoa 1 vez, 2 vezes, 7 vezes, 49 vezes, 7 vezes 7, 49, sei lá, infinitas vezes mais. Perdoe. Por quê? O Senhor nos ordenou perdoarmos. Veja o Senhor agindo através da sua obediência. Não existe coisa tão sublime assim quanto experienciar o Senhor agindo através de nós, em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Convido a equipe de louvor a vir aqui à frente. Coloque diante do Senhor, apresente do Senhor as suas petições, suas ansiedades, com ações de graças. Quero convidar você a iniciar uma conversa com o Senhor. Eu quero convidar você a continuar essa conversa ao longo do dia, ao deitar. Entregue o que você tem ao Senhor. Se você não sabe pelo que orar, ore: Senhor, que eu possa descansar no Senhor. Que eu possa fixar os meus olhos em Ti. Quero convidar você também a orar, pedindo a instrução do Mestre. Senhor, me ensina a orar, me ensina o que eu tenho que fazer, como eu devo reagir. Me dá um coração obediente, que eu possa confiar em Ti como os discípulos confiaram.
Pai querido, está aqui reunido o povo celestial. Eu peço que o Senhor cure aos que precisam de cura. O Senhor que tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, que entende a nossa dor, que entende as nossas tentações, as nossas provações, porque o Senhor mesmo passou pelo sofrimento, pelas tentações, pelas provações, entretanto venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, e tem o poder de nos dar a vida e a vida eterna, e a vida eterna em abundância. Eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor esteja agindo em nosso meio, manifesta o Seu poder, a Sua bondade, a Sua generosidade em nosso meio, para que sejamos curados, para que possamos ter descanso no Senhor. Senhor, dá novo ânimo ao que está desanimado, dá novas forças, Senhor, ao que está exausto, exaurido. Renova as nossas esperanças, Senhor, que nós possamos ter um olhar fixo em Ti, Jesus. E da mesma maneira que os discípulos foram usados para operar o poder de Deus, mas eu também entendo que os discípulos foram transformados através da manifestação do poder de Deus neles. Que o Senhor também haja em nós, em cada um de nós. Que a gente não viva de maneira mundana, que a gente não viva como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse entre nós. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por nos outorgar o poder, a autoridade, em o nome de Jesus Cristo. Que nós possamos viver pela fé, que nós possamos obedecer ao Senhor generosamente. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.